Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vamos para o sétimo dia, né, da Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. Nono, a autenticidade de Luísa e suas revelações. Tendo agora terminado a nossa definição dos critérios sancionados pela Igreja para avaliar a revelação privada, resta agora considerar o caso de Luísa com mais detalhes e expor os fatos do assunto para que uma conclusão adequada seja a autenticidade possa ser alcançada. Mas primeiro, com a validade de lado, talvez você lute para se interessar pelas revelações, dado a Luísa alguém que pode parecer apenas mais um obscuro místico do século, uma pessoa a quem você ficaria mais do que feliz em esperar até o céu conhecer. Às vezes, parece que as várias devoções místicas e revelações particulares, disputando e às vezes exigindo nossa atenção, são quase inumeráveis e eles certamente são diversos o suficiente para simplesmente não seja simplesmente não seja é impossível dedicar muito tempo à totalidade deles, mesmo que generosamente nos oferecem suas revelações, não por cruzeiros 20, mas pelo preço muito mais razoável de 19 de cruzeiros 19,99, mas acredito que se você der apenas uma breve chance às páginas seguintes, verá rapidamente que são apenas as revelações de Luísa, verá rapidamente que não apenas as revelações de Luísa merecem um lugar em sua vida espiritual, mas ainda mais elas são verdadeiramente únicas entre todas as revelações particulares e merece toda resposta sincera de cada ser humano na face da terra, pois não devemos permitir-nos tornar escravos de qualquer inclinações com os quais acordamos de manhã. Devemos, sim, formato nossas inclinações de acordo com o que o intelecto descobre é melhor agora. Vamos usar este grande dom do intelecto para descobrir isso. Visão geral.
Isto nos leva à primeira razão pela qual os escritos de Luísa valem uma chance. Ela não procurou pessoas para ouvi-lo, muito menos para lhe dar um centavo, muito menos contrário. Ela não queria nada além do silêncio e solidão, e ser desconhecida e pequena. A maior penitência de sua vida foi escrever as revelações de Jesus, que Jesus lhe deu, pois ela não queria nada com o reconhecimento do mundo. Sua humildade a esse respeito era tão heróica que foi somente quando seu diretor espiritual, Padre Genaro de Genaro, que foi nomeado pelo arcebispo especialmente para ser diretor de Luísa, ordenou-lhe sobre santa obediência que escrevesse que ela realmente o fez, para que não se preocupe que esse momento tenha marcado o fim da sua humildade. Saiba que ela parou de escrever nos últimos anos de sua vida, quando lhe disseram mais para fazê-lo sob obediência. Desde o início dessas revelações, é apenas graças e intervenção da Igreja Católica que registramos as palavras de Jesus. Mas a intenção da Igreja Católica para garantir que as revelações de Luísa fossem conhecidas não parou por aí. Uma visão geral detalhada dos eventos importantes será fornecida nas páginas a seguir. Mas antes de prosseguirmos para essa linha do tempo, ênfase ênfase deve ser dada a alguns fatos em particular. O próprio Papa João Paulo II canonizou um certo sacerdote, Aníbal Mari de França, no ano de 2004. Santo Aníbal era um grande sacerdote, verdadeiramente um trabalhador zeloso de importantes apostolados, incluindo a criação de uma escola, um orfanato e duas congregações religiosas dedicadas a orar pelas vocações. Na sua homilia de canonização, São João Paulo II disse que Santo Aníbal de França tinha um amor ao Senhor que o levou a dedicar toda a sua vida ao bem-estar espiritual dos outros. O que você infelizmente não verá em nenhum trabalho popular sobre a vida de Santo Aníbal é o fato de ele ter sido nomeado por seu arcebispo ser diretor espiritual de Luísa, extraordinário, confessor e censor librarum. Santo Aníbal ficou tão convencido não apenas da legitimidade das revelações de Luísa, mas também de sua extrema urgência e importância. De fato, no final de sua vida, Santo Aníbal dedicou-se completamente às revelações de Luísa, escrevendo 4 meses antes de sua morte. Quero que saiba que, como me dediquei totalmente à grande obra da vontade divina, praticamente não me preocupo com muitos institutos. Ele trabalhou incansavelmente para aprovar, publicar, imprimir e divulgar suas revelações, pois ele insistiu em sua própria palavra escrita, publicada pessoalmente, que as revelações de Luísa consistem em uma missão tão sublime que nenhuma outra pode ser comparada a ela. E isto é o triunfo da vontade divina sobre toda a terra, em conformidade com o que é dito no Pai Nosso. Santo Aníbal de França era conhecido por seu dom de discernimento. Uma das videntes de La Salette, uma aparição totalmente aprovada que, infelizmente, é muitas vezes esquecida, talvez por causa da mensagem extremamente forte que Nossa Senhora deu lá. Melanie Calvati foi por um tempo freira no convento que começou
e Santo Aníbal ainda, e Santo Aníbal sabia. Ela também. E lembraremos que não apenas o Papa João Paulo II optou por canonizar Santo Aníbal, mas ele chegou ao ponto de crer na sua própria santidade. A crença de Santo Aníbal na realidade dessa nova santidade, 7 anos depois de beatificar Aníbal e 7 anos antes, canonizando o Papa João Paulo, disse em um discurso à ordem que Santo Aníbal fundou os rogacionistas. Santo Aníbal viu os meios que o próprio Deus havia providenciado para promover aquela santidade nova e divina com a qual o Espírito Santo deseja enriquecer os cristãos no início do terceiro milênio, a fim de tornar Cristo o coração do mundo. Agora eu sei o que muitos leitores estão pensando neste momento, pois é algo como isto. Aguente, João Paulo, o Grande não apenas canonizou Santo Aníbal, mas chegou ao ponto de apoiar explicitamente sua afirmação, mas mais ousada, uma alegação de que Santo Aníbal de França, recebidas diretamente de Luísa, revelação que ele se dedicou a espalhar, que existe um presente sem precedentes da divina santidade agora disponível para a Igreja quando chegamos ao início do terceiro milênio, de que essa presente transformará o mundo. Este presente transformará o mundo. E eu nunca ouvi falar disso. E eu nunca ouvi falar disso. Entendo estes sentimentos porque eles também eram meus antes que eu soubesse das revelações de Luísa e da história por três deles. As tentativas do diabo agora em opor-se à maior missão de todas estão restritas não à refutação, como ele agora vê isso como impossível, mas à ofuscação e silenciamento, esperando que ele possa simplesmente impedir que muitas pessoas descubram essas verdades. Não deixe que elas tenham sucesso. Também é de grande importância o contexto da citação dada acima, pois não apenas demonstra o apoio claro e explícito de João Paulo II à promulgação de Aníbal de França, mensagem da vontade divina de Luísa, mas também aborda precisamente como isso acontecer, a saber, através de padres e da Eucaristia que nos chega de suas mãos. Os três princípios fundamentais de Santo Aníbal, ou três botões que você poderia dizer que floresceram nesta nova primavera, são colocar a Santíssima Eucaristia em o centro de pessoal e vida comunitária. Existir como um corpo em unidade, na unidade de corações que torna a oração aceitável a Deus. Terceiro, associação íntima com o sofrimento do Sagrado Coração de Jesus. A Ordem de Santo Aníbal fundou os rogacionistas, mantém vocações ao sacerdócio como todo o seu propósito. Não é por acaso que ele foi o sacerdócio que Jesus escolheu para ser o maior arauto de suas próprias revelações a Luísa, pois o próprio Jesus disse a Luísa: minha filha,
é uma grande necessidade formar os primeiros sacerdotes. Eles me servirão como os apóstolos, me servirão para formar minha igreja, e quem se ocupará com esses escritos para publicá-los, publicando-os para imprimi-los e divulgá-los, serão os novos evangelistas do reino de minha vontade suprema. Mas essa referência a uma santidade nova e divina não foi um comentário isolado, falado e esquecido. 5 anos depois, o Papa João Paulo II tornou-se ainda mais ousado e, em um discurso aos jovens de Roma, incentivou explicitamente a entrar e a viver na vontade divina. Embora a tradução em inglês do endereço fornecido pelo Vaticano use o termo habitar em vez de viver, não obstante, a mesma coisa está sendo referida. Já temos as palavras ousadas de um santo e de um papa também santo, que o canonizaram em apoio aos escritos de Luísa, mas isto ainda constitui apenas a porta do iceberg das razões pelas quais não devemos ter medo de abordar suas revelações, como muitos são devidos à natureza grandiosa de suas reivindicações, a oposição a eles por alguns nomes comuns ou a um entendimento incorreto de as implicações dos regulamentos atuais da Igreja em seus escritos. Em vez disso, devemos ter zelo em aprender com eles. 3 conjuntos de obras de Luísa, no valor de milhares de páginas de revelações de Jesus, que de fato contém a essência da vontade divina. Mensagem que de fato contém a essência da vontade divina, repetindo, dedica um capítulo inteiro precisamente a essa citação do Papa. Mensagem receberam uma imprimatur por Dom Giuseppe Léo, para aqueles que têm razão de quanto erro foi promulgado nas últimas décadas em nome de imprimatur por aqueles que assumem que o que quer que contém apenas palavras infalíveis. Lembre-se de que estes imprimatur dados às obras de Luísa foram concedidos há quase um século, quando Santo Aníbal levou Luísa, horas da paixão, ao Papa. Padre Aníbal era bem conhecido por sua santidade e entre os amigos do Santo Padre, e lia brevemente dele o Papa, ninguém menos que o o próprio Papa São Pio X disse: Pai, este livro deve ser lido enquanto ajoelhado. É Jesus Cristo quem está falando. O Papa passou a encorajá-lo e imprimi-lo e promulgá-lo imediatamente. São Pio, Padre Pio, era conhecido por dizer aos peregrinos que vieram de Corato para vê-lo, para que você veio aqui? Você tem Luísa, vá até ela.
Embora estes dois nunca tenham se encontrado pessoalmente, eles se estimavam muito, porque o Padre Pio enviou um convertido dele, um homem chamado Frederico Abrecht, para encontrá-lo, quando 3 dos escritos de Luísa foram condenados. São Pio até enviou seu consolo por meio de Frederico, dizendo: Querida Luísa, os santos servem para o bem das almas, mas o sofrimento deles não tem limites. A canonização do Padre Pio, apesar de grande oposição que encontrou, é mais um motivo para dar crédito a revelações para este extraordinário capuchinho e agora aceito como estando entre os maiores santos dos tempos modernos. A biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, publicada pelo Vaticano, dedica uma seção ao relacionamento entre Luísa e o Padre Pio. Alguns trechos desta seção são os seguintes. Existem inúmeros testemunhos além desses, Frederico Abrecht e Santa Catarina Valentina. São os seguintes, né? Que falam sobre a estima muita e mútua e a fé que Luísa e Padre Pio tinham um no outro, talvez por causa das profundas semelhanças em suas vidas, também semelhança entre suas vidas também. Uma jovem lembra-se de fazer uma peregrinação a San Giovanni rotando com sua tia e de ir à missa que Padre Pio estava comemorando às 5 horas da manhã, Quando a tia disse a Padre Pio que a menina estava morrendo, mas recebeu um milagre por Luísa Picarreta, Padre Pio fez o sinal da cruz em sua cabeça e disse: Sim, pela intercessão de Luísa Picarreta, o Senhor salvou dela. Obviamente, toda a cidade começou a falar sobre este evento, até os moradores de San Giovanni Rotondo. Saibam quanto respeito Padre Pio tinha por Luísa. Adriana Palotti lembra que, naquele dia, ela perguntou a Padre Pio, seu pai espiritual, se ela estava fazendo a coisa certa, doando dinheiro para imprimir os livros de Luísa. Padre Pio disse sim, e no facto, em vez estranhamente, ela a fez repetir a pergunta, surpreendendo sua filha espiritual em grande parte. A resposta, novamente, foi um claro sim. Cronograma de eventos relevantes ela, para ela. Causa. Acima de tudo, as revelações de Luísa devem ser abordadas com confiança, porque a providência a abençoou abundantemente, causa para a beatificação, bem como o status canônico de seus escritos. Os críticos públicos dos escritos de Luísa escreveram a maior parte de seus argumentos, que, infelizmente, são frequentemente as
primeiras coisas que ainda hoje aparecem quando se faz uma pesquisa na internet por Vivendo na Vontade Divina contra Luísa e suas revelações nos anos 90. Considere o que aconteceu desde então. 20 de novembro de 1994, Cardeal Joseph Ratzinger anula a anterior condenação do os escritos de Luísa, permitindo que o arcebispo Carmelo Cassati abria fortemente a causa de Luísa na festa de Cristo Rei do mesmo ano. 2 de fevereiro de 1996, o Papa São João Paulo II permitiu a cópia dos volumes originais de Luísa, que até então eram estritamente reservados nos arquivos do Vaticano. 7 de outubro de 1997, o Papa São João Paulo II beatifica Aníbal de France, diretor espiritual de Luísa e promotor dedicado das revelações de Luísa. 2 de junho, 18 de dezembro de 1997, reverendo Antônio Resta e reverendo Cassimiro Reu, dois teólogos nomeados pela Igreja, submeteu suas avaliações dos escritos de Luísa ao Tribunal Diocesano, afirmando que nada contrário à fé ou à moral católica está contido nele. 15 de dezembro de 2001, com a permissão da Diocese, é aberta uma escola primária em Corato, nomeada e dedicada a Luísa. 16 de maio de 2004, o Papa São João Paulo II canoniza Aníbal de France. 29 de outubro de 2005, o Tribunal Diocesano e o arcebispo de Trani, Giovanni Battista Picchieri, tornar positivo acordão Luísa depois de cuidadosamente e examinado todos os seus escritos e testemunhos de sua virtude heróica. 7 de julho de 2010, o Papa Bento XVI formalmente abençoou e rezou ao lado de uma estátua de Santo Aníbal de France com 16 pés de altura, que acabara de ser instituída no próprio Vaticano, ocupando uma posição particularmente importante e honrosa. 24 de julho de 2010, ambos os censores teológicos, cujas identidades são secretas, nomeados pela Santa Sé, aprovam os escritos de Luísa, afirmando que nada nele contido se opõe à fé ou à moral, além da aprovação dos teólogos diocesanos de 1994. 12 de abril de 2011, Sua Excelência Dom Luigi Negri oficialmente aprova os filhos beneditinas da vontade divina, explicitamente dedicada à vontade divina de Luísa,
a vontade divina de Luísa espiritualidade, como uma associação piedosa dos fiéis. Nota mais detalhes não encontrados na seção a seguir. 1º de novembro de 2012, o arcebispo de Trani escreve uma notificação formal contendo uma repreensão daqueles que afirmam que os escritos de Luísa contêm erros doutrinários, afirmando que essas pessoas escandalizam o julgamento fiel e antecipado reservado à Santa Sé. Este aviso, além disso, encorajar a divulgação do conhecimento de Luísa e de seus escritos. Todo o aviso está contido em um apêndice deste livro. 22 de novembro de 2012, o corpo docente da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, que revisou o padre Giuseppe Iannuzzi, a tese de doutorado que defende e explica as revelações de Luísa, dá-lhe aprovação unânime, concedendo seu conteúdo eclesiástico aprovação autorizado pela Santa Sé. 2013, imprimatur dado ao livro de José Stepit Paton, um guia para o livro do céu que defende e promove as revelações de Luísa. 2013, 2014, padre, a dissertação de Iannuzzi recebeu elogios de quase 50 bispos católicos, incluindo o cardeal Tangli. 2014, padre Edvard Ocanor, teólogo e professor de longa data de teologia, Universidade de Notre Dame, publica seu livro Vivendo na Vontade Divina, a Graça de Luísa Picarreta, endossado fortemente suas revelações. Abril de 2015, Maria Margarita Chavez revela que foi milagrosamente curada pela intercessão de Luísa 8 anos antes. O bispo de Miami, onde ocorreu a cura, responde aprovando investigação sobre sua natureza milagrosa. 27 de abril em 2015, o arcebispo de Trani escreveu: desejo que você saiba que a causa da beatificação está ocorrendo positivamente. Eu recomendei a todos que aprofundem a vida e os ensinamentos da serva de Deus Luísa Picarreta. Janeiro de 2016. Sol da minha vontade, a biografia oficial de Luísa Picarreta é publicada pela própria editora oficial do Vaticano, Livraria Editrice Vaticano, de autoria de Maria Rosário Del Gênio. Contém um prefácio do cardeal José Saraiva Martins, prefeito emérito da congregação para as causas dos santos, endossando fortemente Luísa e suas revelações de Jesus, considerando sua posição, se alguém vivo sabe o que faz um santo e uma revelação autêntica, ele sabe. Em novembro de 2016, o Vaticano publica o Dicionário do Misticismo, um volume de 2.246 páginas, editado por Padre Longe
Borriello, um italiano carmelita, professor de teologia em Roma e consultor para vários vaticanos. Congregações. Luísa recebeu sua própria entrada neste documento oficial. Em junho de 2017, o recém-nomeado postulador da causa de Luísa, Monsenhor Pablo Rizzi, escreve: apreciei o trabalho realizado até agora. Tudo isso constitui uma base sólida como forte garantia de um resultado positivo. A causa está agora em um estágio decisivo ao longo do caminho. Novembro de 2018. Um inquérito diocesano oficial iniciado pelo bispo Marchione, no Brasil, para uma cura milagrosa de um homem chamado Laudir Floriano Waloski, graças à intercessão de Luísa. Essa linha de tempo de eventos e fatos relevantes para as revelações de Luísa poderia ser continuada e ampliada enormemente, mas isso é agora necessário até mesmo para os mais céticos, para quem reconhece os meios adequados de discernir qualquer suposta revelação mística ou vidente. Não há mais dúvida. Os solavancos no caminho que ocorrem no passado provam apenas que existem seres humanos imperfeitos na Igreja que erram ao lidar com Luísa e seus escritos. Providência no Mosteiro Event, a história da Madre Gabriele. Embora não esteja diretamente relacionada à validade das revelações de Luísa, eu ainda acho essa história inspiradora e instrutiva, por isso decidi compartilhá-la nesse capítulo como uma espécie de nota de rodapé estendida correspondente à entrada que menciona isso na seção acima. De fato, a Luísa revelações deram frutos abundantes, mas como ainda são relativamente pouco conhecidos, o reconhecimento desses frutos raramente chegam ao Ministream, o livro recente de Raimundo Arrojo sobre Mãe Angélica, seu grande silêncio, os últimos anos e o legado vivo. No entanto, é uma exceção a essa norma. Nota: como quase todas as referências nessa seção são deste livro, em vez de notas de rodapé, simplesmente colocarei notas entre parênteses com os números das páginas relevantes listadas. Neste livro, Arroio Companhia, muitos detalhes do que aconteceu no mosteiro onde Madre Angélica jazia, quase inteiramente de cama, durante os últimos anos de sua vida. Mesmo neste estado, Madre Angélica desejava fazer a vida de Deus, seja por meio de sacrifício ou sofrimentos. Ela estava muito aberta a fazer sua vontade e também às revelações particulares de muitos místicos, incluindo os escritos de Luísa Picarreta. No mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, em Anseville, Alabama, no entanto, algumas das irmãs da mãe não eram tão
abertas a estes escritos e às mensagens contidas neles, enquanto para quem estava de fora, o convento parecia o lugar perfeito com freiras passando o dia em tempos de oração, momentos de silêncio, adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento e viver em uma comunidade aparentemente pacífica, com irmãs religiosas que pensam da mesma forma. Havia muitas coisas perturbadoras se manifestando dentro das paredes do mosteiro. Dentro do convento, muitas irmãs enfrentavam tentações de colocar suas próprias vontades acima de Nosso Senhor. Por causa disso, havia uma tremenda divisão começando a se formar, e era uma que duraria vários anos. Talvez a Madre Angélica tenha vislumbrado o que estava por vir em seus últimos anos em um pouco muito anterior, porque muitas vezes falava com suas irmãs sobre abraçar e não questionar a vontade de Deus, mesmo dizendo às vezes que seguir suas próprias vontades destruiria eles. E, talvez por isso, mesmo antes de seu derrame, na véspera de Natal de 2001, ela concedeu permissão para suas irmãs lerem os escritos de Luísa. Publicado em 2016, o livro do Arroio detalha muitas desses eventos está então desconhecidos. Embora eu cubra parte do que aconteceu, encorajo todos os que lerem e verem por si mesmos detalhes exatos dos eventos, mas de especial interesse aqui é a fascinante convergência das histórias de duas freiras, do padre da pobre Clara, no convento de Oceville, irmã Catarine e irmã Margarete Mari. Bem antes do derrame da Madre Angélica, no final de 2001, irmã Catarine obteve permissão da Madre Angélica para apresentar os escritos de Luísa Picarreta às freiras da ordem. Arroio afirma que Madre Angélica estava aceitando muito bem que a devoção à vontade divina fosse apresentada às irmãs, e desde que as freiras não a impusessem a ninguém, elas eram livres para ler os escritos, estudá-los e praticar as devoções como bem entenderem em sua própria vida de oração. Como em qualquer devoção privada ainda não aprovada, ninguém foi obrigado a segui-lo e a forçá-lo a fazê-lo. Mas a introdução dessa nova devoção foi recebida com raiva por parte de algumas irmãs, especialmente as mais velhas, que não estavam à vontade com a mudança. Além do mais, depois de derrame da mãe, muitas irmãs ficaram furiosas com a direção das coisas. Irmã Catarine havia sido nomeada vigária e também, de fato, superior do convento de Anceville. Embora ela ocupasse essa alta posição, algumas irmãs começaram a questionar sua liderança. Agora, a maioria das irmãs considera Irmã Catarine relaxado, acessível e muito humano. E, de fato, Arroio afirma que, tal, a grande maioria das jovens irmãs admirava a irmã Catarine. Além disso, como muitas
das freiras mais velhas. Mas havia um pequeno punhado de irmãs mais velhas que se sentiam diferentes e até começaram a ignorar a autoridade da irmã Catarine. A queixa principal contra a irmã Catarine era sua adesão a afeto pela devoção de viver na vontade divina. Algumas irmãs se apunham a essa devoção que queria acabar com qualquer coisa relacionada a ela, inclusive acabar com a própria irmã Catarine. E ao lado deles estava outra freira, a irmã Margarete Mari, que as freiras mais velhas pensavam que poderia dar todas as respostas e até entregá-las e fornecer uma alternativa de liderança à irmã Catarine. Irmã Margarete Mari, de acordo com o livro de Arroio, parecia viver ao lado da mãe, com uma agitação devotada, e muitas vezes exibia uma expressão cansada, como se de repente fosse atingida por uma dor que era demais, educado para compartilhar. Embora sensata em muitos assuntos, ela também era conhecida por ser exigente e particular. Ao ouvir as reclamações sobre irmã Catarine e essa nova devoção, irmã Margarete Mari aprendeu sobre as muitas percepções errôneas das irmãs de força de vontade que viam a devoção como heresia e até como propaganda espalhada entre as jovens irmãs. Arroio afirma que, em 2006, esses ressentimentos reprimidos começaram a subir à superfície em 2019, quando chegou a hora das eleições das vigárias e concapitulares no convento, algumas irmãs estavam mortas ao ver a remoção da irmã Catarine e de todas as freiras que apoiavam as revelações da vontade divina. A liderança desse movimento de resistência não era outra senão irmã Margarete Mari. Agora, Arroio observa que essas duas irmãs eram consideradas representantes das duas visões do espírito de mãe no mosteiro. Um espírito que nenhuma das irmãs queria ser esquecida. Ele afirma que irmã Margarete Mari e irmã Catarine eram vistas como a personificação do carisma de espírito da Madre Angélica, e continua dizendo que irmã Margarete Mari, de acordo com Arroio, enfatizou decoro e obediência e ficou irritado com a natureza caprichosa de algumas das decisões da irmã Catarine. E é importante notar que Arroio diz que foram os conflitos de estilos e abordagens que os dividiram, mas que em questões importantes como a Eucaristia e a liturgia, as duas irmãs provavelmente concordaram mais do que discordaram. Mesmo assim, as coisas estavam ficando feias dentro das paredes do convento, e quando chegou a hora das votações, as irmãs todas, exceto a própria Madre Angélica, votaram. Os resultados foram bastante chocantes. Irmã Margarete Mari venceu a eleição, mas apenas por um único voto, e a resposta para
libertação, e a resposta para a libertação não veio. De fato, as coisas só pioraram muito depois da eleição da Madre Margarete Mari. A irmã Margarete Mari, que, segundo Arroio, poderia ser propensa ao drama, teria explosões emocionais, completas com lágrimas e voz frequentemente levantada, e começou a castigar a irmã Catarine na frente da comunidade por erros percebidos. Além disso, ela pôs fim ao início de qualquer novas fundações dentro da ordem e expulsou do convento de Anceville algumas das irmãs, incluindo as postulantes, particularmente as que praticavam a vontade divina. Mas mais irmãs saíram pouco tempo depois também. Arroio compartilha o seguinte: purgar o mosteiro dos livros da vontade divina se tornou uma das principais prioridades, embora, de acordo com várias freiras entrevistadas, apenas 5 ou 6 estivessem lendo ativamente Margarete Mari. Enfureceu-se bastante com a devoção, insistindo que a vontade divina não era eucarística e era uma heresia. Uma das freiras externas lembra que o vigário a instruiu a parar de vender os escritos de Luísa Picarreta na loja de presentes das freiras e disse que os livros nem deveriam estar no recinto do mosteiro. As novas regras e os postulantes desaparecidos criaram uma atmosfera de ansiedade e preocupação. Devido às muitas preocupações crescentes com a eleição de irmã Margarete Mari, algumas das irmãs enviaram uma carta de reclamações a Roma. Essas irmãs pediram uma nova votação e mantiveram a esperança de invalidar por justa causa. Novamente, veja o livro de Arroio para mais detalhes. Senhor, eleição de Margarete Mari. Em vez de receber a resposta que esperavam, receberam o anúncio de que o Vaticano estaria realizando um formal investigação da comunidade. Isto teve início em 15 de agosto de 2009. No início, porém, Arroio observa, a irmã Margarete e seus apoiadores se reuniam todas as noites para rezar um rosário especial a Nossa Senhora do Sucesso. Eles rezavam para que a próxima visita ao Vaticano pedisse um resultado positivo. Na lista de desejos, a remoção da irmã Catarine e das várias irmãs que eles pensavam estar distorcendo a vida do mosteiro. Quando os resultados da investigação foram revelados, no entanto, as irmãs aprenderam mais notícias chocantes. Outra irmã religiosa seria importada de fora da comunidade e serviria como nova superiora, a irmã Margarete Mari Catarine.
e irmã Catarine foram instruídas a deixar o convento de Anceville imediatamente por pelo menos um ano sabático. Então, o que aconteceu com essas duas irmãs? Arroio oferece algumas frases para dizer que a irmã Margarete Mari agora usa o hábito carmelita e está ligada a um grupo de monges carmelitas no Wyoming. Ela interage com as monges e ocasionalmente se aventura em público, embora tecnicamente viva como uma eremita. Em relação à irmã Catarine, no entanto, Arroio compartilha muito mais. Por sugestão do bispo Baker, a irmã Catarine foi a Roma para estudar no Angelicum, Universidade Pontífica de São Tomás de Aquino. Enquanto estava lá, a freira sentiu-se chamada para iniciar uma nova ordem. No final do seu período sabático, Catarine foi informada de que era bem-vinda a permanecer como uma clarissíssima da adoração perpétua, com apoio financeiro da comunidade, mas não podia retornar ao mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, não querendo confundir o público, usando o hábito da pobre Clara, no mundo, o sentindo um estímulo no mundo a e sentindo um estímulo interno para estabelecer uma nova ordem religiosa, ela pediu para ser libertada de seus votos em 2011. Catarine faria instantaneamente votos privados na Itália. O convite do bispo Luigi Negri, da Diocese de San Martino Montefeltro, no nordeste da crosta italiana, a irmã Catarine fundou uma nova comunidade, vestindo um hábito branco. Agora ela se chama Mãe Gabriele Maria, a supervisora das filhas beneditinas da vontade divina. Eu tinha 33 anos quando entrei na Nossa Senhora dos Anjos e fiquei lá por 33 anos, disse-me Madre Gabriele Maria no momento de sua partida. Agora tenho 66 anos, tendo problemas para aprender o idioma, mas quando Deus me pede para fazer algo, eu tenho que fazê-lo. No momento da redação deste artigo, as filhas beneditinas da vontade divina têm 4 irmãs professoras e 16 mulheres da Itália e da América interessadas em ingressar no grupo. A ordem tem o espírito de Madre Angélica. Mãe Gabriele Maria entusiasmada, temos muita alegria e paz. Não há críticas, é uma casa de caridade. As filhas beneditinas praticam a adoração eucarística, estude os escritos de Luísa Picarreta e são dedicados à vontade de Deus. Eles esperam coletar os fundos necessários para reformar o convento de Santi Igni, um claustro
italiano do século XIII, supostamente construído por São Francisco de Assis. Beneditinos da Divina Vontade. Agora entendo que alguns leitores podem estar com raiva por compartilhar aqui fatos menos do que lisonjeiros sobre o que aconteceu no mosteiro da Madre Angélica, mas acredito que Deus inspirou Raimundo Arroio, um homem bom e um católico ortodoxo e devoto, a publicar esta história por um motivo. E acredito que a razão é a seguinte: é uma ilustração perfeita de uma história que se repetiu muitas vezes em geral sobre a história da Igreja e não com pouca frequência nas últimas décadas, com respeito especificamente às revelações de Luísa. Isto é, uma história em que Deus deixa sua vontade clara em uma situação, mas aqueles que se acostumaram com como eram as coisas e sucumbiram a ver sua vocação semelhante à de um curador de museu. Continuam perseguindo aquele através de quem Deus deseja instruir sua vontade. Outros curadores, por sua vez, ouvem o que aconteceu e acrescentam suas próprias coordenações, castigando a divisão daquela que ousou balançar o barco, esforçando-se por conhecer e fazer a vontade de Deus. De fato, as biografias dos santos e as histórias de todas as revelações agora aprovadas estão repletas de encarnações dessa dinâmica. Mas é uma mentira moderna, pastoralmente correta, que assim que qualquer tipo de divisão é detectada, tudo o que está associado a ela não deve ser de Deus. O próprio Jesus ensina exatamente o oposto. No Evangelho, por exemplo, Mateus 10:34, dizendo que ele vai ser uma fonte de divisão. E isto não significa que a divisão é uma coisa boa ou que devemos desejar. Claro que é nele mesmo uma tragédia, mas aqueles que são fóbicos de divisão estão simplesmente garantindo que eles não ouvirão a voz de Deus, pois ele tem propósitos maiores em mente do que simplesmente manter o status quo. Quando Deus age, ele o fez por uma razão. Sempre haverá aqueles que se opõem a este motivo, e é dessa oposição que sempre ocorre uma certa divisão, considerando agora a situação em questão. Entenda que aqueles que já decidiram se opor aos escritos de Luísa, ao ouvirem o que aconteceu neste mosteiro, simplesmente usarão isso como combustível para suas acusações. Felizmente, no entanto, muitos católicos percebem que nossa vocação não é a de um curador de museu, pois não é difícil olhar para o que aconteceu com Madre Gabriele, irmã Catarine, e perceber que ela estava fazendo a vontade de Deus e sendo perseguida por isso. No entanto, Deus tinha um plano em mente para permitir tudo, e Madre Gabriele agora lidera uma ordem religiosa próspera e bela, dedicada às revelações que Jesus confiou a Luísa. Este é apenas um dos tantos belos frutos das revelações de Luísa, agora vistas, mas é um dos poucos que recebeu a atenção popular, graças a Raimundo Arrojo.
Recomendo mais uma vez que quem deseja saber mais simplesmente compre seu livro. Ao ler, você verá claramente a mão da providência guiando a irmã Catarine, Maria Gabriele. Mas, em última análise, o que fazer de tudo ainda depende de você. Se desejar, você pode optar por apoiar aqueles que viram a irmã Catarine como uma herege do mal, herege do mal. Mas isto não seria uma escolha sábia. Encerro esta sessão com um lembrete de que a vontade divina dos escritos, a vontade divina, os escritos não estavam sendo impostos a ninguém. A própria Madre Angélica havia deixado claro que eles deveriam ser permitidos, mas não exigidos em seu mosteiro. Compare, portanto, as palhaçadas da irmã Margarete Mari com as da irmã Catarine. O primeiro atacou incansavelmente o último por meramente oferecer essa espiritualidade àqueles que o desejavam. Pesquise a história da igreja em toda parte e você encontrará poucos ou nenhum exemplo das palhaçadas de irmã Margarete Mari, mas você encontrará vidas dos santos por Bettler, cheia dos da irmã Catarine. Vamos agora mudar de tom e considerar a validade das revelações de Luísa de uma perspectiva totalmente diferente. Resume o que aconteceu em seu misticismo nos vários anos que aconteceram a ela. Nesta introdução, ela escreve: neste estado de desolação, eu passava algumas vezes 2 dias ou outros 4, mais ou menos como quisesse. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Oh, sim, certamente o encontrei ali. Não pude duvidar e lembro-me de que apenas algumas vezes ele não se deixou ouvir, porque eu o rezei, orei e o importunei tanto que ele me contentaria. Depois de passar aqueles dias no estado descrito acima, especialmente se eu falasse fiel a ele, sentiria que ele voltaria dentro de mim. Ele falou comigo com mais clareza e como nos dias anteriores eu não conseguia conceber uma palavra ou sentir nada dentro de mim. Soube então que não era minha fantasia, como diria muitas vezes antes, tanto que do que foi dito até aqui eu não diria nada, nem ao confessor, nem a qualquer outra alma viva. Dúvidas próprias de Luísa. Uma qualidade adicional de Luísa
e seus escritos deve agora ser notada. Quem quer que você seja e quantos medos você tiver sobre a legitimidade da fonte das revelações de Luísa, você provavelmente não tem tantas preocupações quanto a própria Luísa. Não creio que tenha havido uma alma mais diligente do que Luísa em garantir constantemente que o que estava recebendo não era do diabo ou da sua própria imaginação. Ao longo de seus volumes, vê-se constantemente citações como esta: temendo que possa ser o diabo, assinei-o com a cruz várias vezes. E depois lhe disse: se você é realmente Jesus, recitamos a Ave Maria, a nossa Rainha Mãe juntos. Aqui, a diligência de Luísa é exibida na proteção contra o engano de Satanás, mas talvez até mais do que os ataques do diabo, a armadilha da imaginação e da fantasia confundia com a realidade. Era o que Luísa sabia sobre a necessidade de estar zelosamente em guarda, pois vemos regularmente citações como as seguintes em muitas partes dela escritos, e nessa troca em particular, vemos Luísa conversando misticamente com São Francisco de Pádua da seguinte maneira: temo que meu estado seja minha fantasia, São Francisco, o, o sinal certo para saber se um estado é a vontade de Deus, é que a alma está pronta para fazer o contrário. Se ela soubesse que a vontade de Deus era, não é mais este estado. Na introdução ao primeiro volume, Luísa resume o que aconteceu em seu misticismo nos vários anos que antecederam a ele. Nessa introdução, ela escreve: nesse estado de desolação, eu passava algumas vezes 2 dias ou 4 dias, mais ou menos, como quisesse. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Oh, sim, certamente o encontrei ali, não pude duvidar. E lembro-me de que apenas algumas vezes ele não se deixou ouvir, porque o rezei, orei e o importunei tanto que ele me contentaria, depois de passar aqueles dias no estado descrito acima, especialmente se eu fosse fiel a ele, sentiria que ele voltaria dentro de mim. Ele falou comigo com mais clareza e, como nos dias anteriores, eu não conseguia conceder uma palavra ou sentir nada dentro de mim. Soube então que não era minha fantasia, como diria muitas vezes antes, tanto que, do que foi dito até aqui, eu não diria nada, nem ao confessor, nem a qualquer outra alma viva. Nos primeiros anos de suas revelações místicas, Luísa estava tão preocupada com o risco de as mensagens serem o resultado de fantasia que ela nem contou a ninguém sobre elas. No entanto, sob o cuidado rigoroso dos diretores espirituais nomeados pela Igreja, ela e cada um de seus
diretores sacerdotes, passou a entender que não havia risco de fantasia. De fato, a melhor demonstração da validade das revelações de Luísa talvez seja encontrada fora dos fatos externos listados nas seções acima, por mais demonstrativos que sejam, pois as próprias revelações comunicam sua própria validade e qualquer pessoa com ouvidos para ouvir. Tente, por exemplo, argumentar que a beleza é meramente subjetiva e essencialmente inexistente. Simplesmente ninguém pode negar a beleza objetiva e real de uma grande sinfonia de Mozart, bem tocada, ou um pôr do sol sobre uma pitoresca paisagem montanhosa. Similarmente, nenhum catecismo catequizado na graça de Deus, que investiga as revelações de Luísa com sinceridade há muito tempo, duvidaria da validade deles. Encorajo qualquer pessoa com dúvidas remanescentes a simplesmente fazer exatamente isso. Ore ao Espírito Santo, abra seus escritos aleatoriamente e leia. Você não vai se decepcionar. Encerremos esta sessão com a entrada completa do diário de Luísa em março. Amém, Fiat.